dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Senhor, não vou dividir A minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Aplauda o Senhor. oh, aleluia. Prefiro ser fiel, Jesus. Mesmo diante da morte, eu prefiro ser fiel. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do nosso Deus. E aqui estão adoradores reunidos em um lugar de adoração, levantando um altar de adoração ao Rei dos Reis. E é nesse lugar, Senhor, que nós queremos habitar todos os dias. Queremos habitar em Ti, queremos descansar em Ti. É onde o fogo nunca dorme, é onde o fogo nunca apaga, é neste lugar. Então que eu e você não venhamos desperdiçar essa grande oportunidade de poder se derramar completamente, intensivamente na presença do Senhor. Pois aqui Ele está e o Senhor habita em meus louvores, amém? Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a ti. Tu tens, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo e queima tudo em mim. Não deixe nada aqui que não pertença a ti. Vamos em uma só voz declarar, sendo fogo em nós, Senhor. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho a ti. Diga. Onde o fogo não apaga, o amor não falha. Onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde o fogo não apaga, o amor não falha. Onde a paz reina, esse é o melhor lugar. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, pois teu amor me satisfaz. Não há
satisfaz. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Teu amor. Mais uma vez, não há nada. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Teu amor me Acenda, acenda, satisfaz. acenda o fogo em mim, mora em mim, de todos os amores eu Acenda o fogo em mim, mora em mim, de todos os lugares eu escolho a ti. acenda o fogo em mim, mora em mim, de todos os amores eu acenda o fogo em mim, mora em mim, de todos os lugares eu escolho aqui. De todos os lugares eu escolho a ti. E não há nada mais precioso. E não há nada mais precioso. E não há outro lugar melhor. Não, não, não. E não há nada mais precioso. E não há nada mais precioso. Não há outro lugar melhor. Não há, não há. Tua presença vale mais. 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 Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro e o prazer. E tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Oh, oh, oh. Deus nunca dorme, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Oh, diga ao fogo. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não. Oh, Deus nunca dorme, Deus nunca é vencido, Nunca é vencido. oh, e esse fogo permanece queimando em nossos corações. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Deus nunca dorme, Deus nunca é vencido e nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Levante sua voz e cante, cante. Deus nunca é, Deus nunca dorme, Deus. Ei, não há nada, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que
satisfaz. Acenda o fogo em mim, mora em mim, de todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo, acenda o fogo, Mora em mim, de todos os lugares eu escolho a ti. onde o fogo não apaga, o amor não falha, onde a paz reina, onde o fogo não apaga, onde a paz reina, é o melhor lugar onde eu possa estar. Aleluia. É para Ele, aplauda forte e com toda a força. Aleluia, Senhor. Recebe a nossa adoração. Aleluia. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Quero compartilhar com vocês uma breve experiência que eu tive e que me impactou muito. Então, quero compartilhar com vocês no capítulo de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Já é uma história, né? É um ensinamento que o Senhor Jesus nos deu, nos deixou, que é bem conhecido nosso. Mas a palavra de Deus, ela sempre se renova. E Deus, ele sempre arruma, dá um jeito, cria uma forma diferente de nos abençoar. Então, eu espero que você seja abençoado com essa palavra nessa noite. Jesus falou, portanto, eu digo, a partir do verso 25 de Mateus 6, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que havei de vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Vou parar por aqui. Depois você pode continuar lendo esse texto tão precioso. Irmãos, esse texto até hoje ele fala profundamente comigo. Em 20 de fevereiro de estamos em 2023, né? Em 2022, bem cedinho, era um domingo, e eu estava indo fazer uma prova. Eu me inscrevi para prestar uma prova, um concurso em João Pessoa. E Claudine e eu estávamos indo, ele estava me levando para fazer essa prova bem cedinho. Pegamos a estrada em João Pessoa. Fui lá fazer a prova. E eu estava tão ansiosa para fazer essa prova, eu fui orando, fui conversando com Deus. Há um tempo que eu vinha me preparando e estudando e pedindo ao Senhor, meu Deus, eu preciso tanto passar, eu quero tanto passar. Ai, Senhor, me abençoa, me abençoa nessa prova, eu preciso passar. E fui, né, orando, conversando com Deus. Me lembra aí, Jesus, o que eu estudei. O que eu não estudei, o Senhor me ajuda aí de alguma forma. Quem já orou assim? Quem nunca, né? Eu fazia uma prova e orou assim. Mas estuda, viu, irmão? E então, em um momento, a gente parou para tomar um café e Claudine desceu para ver se estava aberto já o local. E eu estava tão aflita, irmãos, estava bem mais perto do local da prova, assim, mas eu estava tão angustiada, tão ansiosa com essa prova. E, de repente, as janelas do carro estavam fechadas, eu fiquei dentro do carro, e de repente eu ouço o seguinte som, uma leve batida na janela, batendo no vidro. Me assustei, né? Virei para cá, virei para lá. Quando eu olhei para a janela do motorista, irmãos, tinha um passarinho na janela, batendo no vidro. E ele ficou lá batendo, viu?
Eu olhei para ele e ele continuou batendo no vidro. Eu disse, eu não acredito que eu estou vendo isso. E ele ficou lá paradinho um tempinho. E rapidamente o Espírito me trouxe esse texto no coração. Não andeis ansiosos. Se o passarinho, Fabiana, não planta, não colhe, não se preocupe, eu alimento ele, eu cuido dele, eu vou cuidar de você. Amém? Não é essa prova que vai mudar a sua vida, sou eu que controlo sua vida. Sou eu que controlo. Fique em paz. E assim que essa palavra rapidamente foi lançada no meu coração, o passarinho voou. Dia 19 de fevereiro, irmãos, desse ano, estávamos no acampamento dos jovens. À noite, quase 8 horas da noite, eu estava orando, estava também com o coração bem apertadinho, bem angustiado, bem ansiosa de novo. Ai meu Deus, e isso e aquilo, pensando. Enquanto a adoração, estava no momento de adoração, do louvor, eu saí um pouco, comecei a orar. Isso é para quem crê, viu, irmãos? Para quem acredita. Irmãos, eu escutei de novo, na madeira dessa vez. Irmãos, quando eu virei para perto da churrasqueira assim, tinha o que, irmãos? Outro passarinho. Você já viu passarinho de noite? Já viu? Já viu passarinho voando de noite por aí, parado assim, para você olhar para ele? Hã? Um passarinho, irmãos, de novo. E ele ficou lá, viu? Olhando para mim, eu me aproximei dele. Eu disse, Senhor, não existe coincidências. Um ano depois da mesma palavra, o Senhor utilizou mais uma vez um passarinho para ministrar o meu coração, dizendo, vê se tu entende dessa vez, ó. Aprende, eu cuido de você, eu estou cuidando da sua vida. Me busque. Quando a gente continua lendo esse texto aqui, no final ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Todas essas preocupações que a gente tem, do que comer, do que vestir, que muitas vezes roubam a nossa paz, roubam a nossa fé no Senhor, roubam a nossa segurança em Deus, e que a gente esquece de quanto Ele é poderoso, de quanto Ele se preocupa, quanto somos importantes para Ele, e Ele não deixa de olhar para nós. Amém? Então, que essa pequena experiência ministre o seu coração hoje, traga essa palavra que trouxe ao meu coração, de que Ele cuida de nós. Amém? E você adore ao Senhor com seu dízimo, com sua oferta nessa noite, e acima de tudo com a sua confiança que Ele cuida das nossas vidas. Amém? Você pode ofertar aqui no gasofilácio, da forma que você se sentir mais à vontade, também através do Pix, tá bom? E da nossa conta corrente. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor, obrigado porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor sempre arruma uma forma de falar conosco, de ministrar aos nossos corações. Seja através de um pequeno pássaro, Senhor. Seja através, Senhor, de um versículo, de um texto. O Senhor usa também nossos irmãos, outras pessoas. Pai, sabemos que o Senhor fala conosco. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos traz esperança nessa noite. Obrigado porque essa palavra nos traz paz, nos traz segurança num Deus que se importa conosco, que somos importantes para Você, Senhor, e que Você sempre vai cuidar de nós. Nos ajuda, Senhor, a buscarmos em primeiro lugar, acima de tudo, Senhor, na nossa vida, o Teu reino, Pai, e crê que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos adorar com suas palmas nessa noite. Vamos nos alegrar. Se estiver sentado, pode ficar de pé.
rendido a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono a minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. As palmas. Deus, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vamos dizer que nós amamos ao Senhor. Te amo, oh, oh, te adoro, oh, Me prostro oh, pra te adorar, te alegrar. Te amo, oh, oh, te adoro, oh, me prostro, oh, pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, meu coração bater ao meu. Aleluia, aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Pode sentar. Amém. Que alegria estarmos aqui. Amém. Você está alegre por estar na casa do Senhor? Eu estou alegre porque eu estou na casa do Senhor. Eu estou na casa de meu Pai. E não tem lugar melhor para estar do que na casa do Pai. Casa do Pai é uma casa segura. Nós gostamos de estar na casa do Pai porque é um lugar seguro, é um lugar agradável. Então, glória a Deus. Se eu pudesse, eu morava aqui. O tamanho prazer que eu tenho em estar na casa dele. Nesses domingos que antecedem a Páscoa, o Espírito Santo me incomodou a estar ministrando sobre o melhor está por vir. É uma nova série de mensagens desses 3 domingos, né, finalizando com o domingo de Páscoa. O melhor está por vir, e nós sabemos o que é o melhor, é Ele. E especialmente nessa noite eu quero compartilhar com os meus irmãos aqui um tema: eu vim para servir. Você pode repetir junto comigo? Eu vim para servir. Amados irmãos, durante muito tempo eu gosto bastante de citar o passado, porque eu não gosto de olhar para o passado e ficar sofrendo com as coisas do passado, mas eu gosto de analisar o passado e aprender com o passado, amém? E eu faço sempre essa comparação dos dias de hoje com as épocas anteriores. E nas épocas anteriores, decidia o quanto uma pessoa era próspera, rica, com a quantidade de servos que ela tinha. Se ela tinha muitos servos, então ela era muito rica. E foi passando isso, e isso continuou de alguma forma permanecendo desde a época da escravidão, lamentavelmente, aí épocas posteriores. Na Inglaterra, por exemplo, os nobres, os lords,
né, as miladies, quando você pegava ali os condes, os marquês, aqueles títulos da monarquia britânica, e cada casa era determinada se estava bem ou não pela quantidade de servos que tinha naquela casa. Se era uma casa que tinha muitas cozinheiras, muitas camareiras, muitos lacaios, muitos mordomos, muitos servos de forma geral, então era uma casa rica, era uma casa próspera. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas se sentiam importantes por serem servidas, elas se sentiam autoridades por ter muitos servos. Bem, isso permaneceu. No Império Romano, continuou. Os ricos tinham seus servos. Os ricos tinham as pessoas que faziam as coisas por eles. No próprio Império Romano, em Roma especificamente, o Senado, por exemplo, quando você se tornava um senador, você recebia de cara, pago pelo Império Romano, em torno de 80 servos e servas. E eles faziam de tudo, de cozinhar, cuidar das suas roupas, a limpar, todas as coisas que aquilo dali fosse determinado. E na época de Jesus especificamente, que também envolve o Império Romano, tinha uma cultura. A cultura era que, na verdade, as pessoas elas andavam muito em terra, não tinha asfalto. Os caminhos, as estradas eram de terra. E quando as pessoas chegavam num lugar, elas tinham que lavar os seus pés. E o servo que lavava os pés dos convidados que chegavam numa casa ou do seu senhor eram os menores servos. Eram considerados o pior serviço. Isso nos traz um ensino muito poderoso, porque quando Jesus disse, eu vim para servir, a palavra servir significa trabalhar em favor de alguém, se sacrificar em favor de alguém, renunciar a algo em favor de alguém. E quando Jesus disse, eu vim para servir, Ele está dizendo, eu vim trabalhar em favor de alguém. Eu quero dizer que Ele disse, eu vim para servir, eu vim para te servir. Então eu vim para trabalhar em favor de você, eu vim para renunciar em favor de você, eu vim para me sacrificar em favor de você. Isso é algo muito poderoso, que somente Ele poderia fazer. Servir é trabalhar, se esforçar, se sacrificar pelo outro, pelo próximo, pela pessoa que está do seu lado, por alguém da sua família, por um desconhecido. Mas existem 3 tipos de servir. 3 exemplos. Existe o servir por dinheiro. São pessoas que são contratadas, pagas para servir. No caso de funcionários, de empregados, elas são pagas para servir. Esses são aqueles que servem por dinheiro. Existem as pessoas que servem por obrigação. Na sua grande maioria das vezes, pessoas que são obrigadas a servir, ou seja, escravizadas. Isso aconteceu muito, infelizmente. Então ali elas se abdicam, né, de todas as demais coisas e são, ou elas servem ou elas são punidas. E o terceiro tipo de servir é o servir por amor. Aqueles que servem por amor são aqueles que renunciam a si mesmos. As pessoas que servem por amor são as pessoas que renunciam suas vontades, suas atividades para contribuir com o próximo, ou seja, alguém que ama o próximo como a si mesmo. 3 exemplos de servir. O fato é que independente de como você serve, servir é algo que move tudo ao seu redor. Na palavra de Deus, na Bíblia, existem inúmeros relatos de Jesus tentando ensinar lições importantes a todos que estão ali, principalmente aos discípulos que andavam lado a lado com Ele. Então Ele procurava em cada olhar, em cada falar, em cada caminhar, ensinar algo aos seus discípulos. E eu quero dizer para você, que cada vez que você vem no culto, é uma oportunidade que o Senhor está me dando e te dando de aprendermos algo com Ele. Porque
mesmo Jesus que faz, continuará fazendo. E uma dessas vezes que Jesus está ensinando, está no livro de João, o Evangelho de João, que apresenta Jesus lavando os pés dos discípulos. Antes de chegar ao período ali da Páscoa, durante, já que era um período mais extenso, ele estava ali lavando os pés dos discípulos. Isso era tipicamente uma ação, como eu expliquei agora há pouco. Era uma função dos piores servos, dos servos mais simples. Lavar os pés de alguém era algo que servia que era função apenas dos servos, aqueles que tinham menor conhecimento, aqueles que tinham menos habilidade. Isso chocou os discípulos, porque eles não esperavam que alguém como Jesus, o seu líder, alguém tão especial, tão soberano, fosse lavar os seus pés. Mas esse lava-pés teve um propósito. Isso ensinaria aos discípulos um novo modo de vida e iria introduzir com a sua morte e a sua ressurreição uma nova forma de pensar, de caminhar e principalmente de enxergar o que é servir. Abra por favor a palavra de Deus no Evangelho de Jesus segundo a João, no capítulo 13, no versículo 1 em diante. Evangelho de Jesus segundo a João, capítulo 13, versículo 1 em diante. Diz assim: um pouco antes da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia introduzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar, Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu sendo Senhor e mestre de vocês lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Diga aleluia, diga glória a Deus. Eu quero convidar você a prestar bastante atenção nesse ensino. Eu prometo ser bem breve, mas vai ser algo precioso que possivelmente vai transformar a forma de você enxergar a sua vida. A história de Jesus lavando os pés dos discípulos. A razão pelo qual Jesus está fazendo esse ato de serviço para eles era para dar um exemplo de como eles devem tratar os demais, como eles deveriam tratar uns aos outros.
nova maneira dos discípulos seguirem, uma nova forma de se comportarem, porque Jesus sabia que naquele momento eles eram apenas discípulos, mas estava chegando o dia de Jesus voltar ao Pai, e quando Jesus voltasse ao Pai, aqueles que eram apenas discípulos passariam a ser apóstolos, e eles passariam a liderar. E se eles não aprendessem com o Pai o que era servir, então eles não poderiam servir ao Pai. Você está entendendo isso? Deus está nos dando a oportunidade nessa noite de entender, de aprender e de mudar a nossa visão do que verdadeiramente é servir. Ele veio para servir. Agora, todos os que chamam Jesus de Senhor se tornariam como servos. Olha que forte. O fato é que anteriormente a esse fato, já existia uma discussão entre eles. Quem será o maior, Senhor? Eu ou ele? Quem sentará à direita? Quem sentará à esquerda? Existia uma certa preocupação no meio daqueles imaturos ainda discípulos. E Jesus, quando lava os pés deles, Ele está dizendo o seguinte: não importa quem é maior nem quem é menor, não importa quem senta à direita ou quem senta à esquerda, aquele que mais servir vai ser aquele que mais será visto. Jesus derruba algo que vem de séculos. Jesus quebra um paradigma que vem de séculos e mais séculos, que é a ideia de servir ser algo humilhante. Durante muitos e muitos e muitos anos, servir era para os menores. Aí vem o maior de todos e serve, mostrando que não é só para os menores, mas para todos, e principalmente para aqueles que entendem, compreendem e são como Jesus foi. Amém? E queridos, eu quero que você entenda também que quando Jesus diz no versículo 14 e 15: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que eu vos fiz, faça vós também. Sabe o que a palavra pede para mim e para você? Sabe todas as coisas que a palavra nos ensina? Todas elas Jesus veio e mostrou em exemplo como fazer. Todas. O fato é que Jesus, Deus, carne, quando estava aqui, mostrou o seguinte: ei, se eu faço, você também faz. Se eu fiz, você também vai fazer. Se eu lavei, você também vai lavar. Amém? Mas vamos a alguns ensinos que eu quero humildemente compartilhar com vocês. O primeiro ensino é que servir é uma honra. Você pode repetir comigo? Servir é uma honra. Aleluia. Jesus começou o seu ministério em Caná da Galileia servindo. Jesus terminou o seu ministério, a sua vida terrena, na cruz servindo. Todas as ações de Cristo foi servindo. Ele serviu o leproso quando curou. Ele serviu o aleijado quando curou. Ele serviu o cego quando curou. Ele serviu os discípulos e muitos outros quando ensinou. Jesus não veio, preste bem atenção, Jesus não veio simplesmente para ser, ele é o cara. Ele é o cara, mas ele veio mostrar que é sendo o cara que serve. Eu estava falando aqui no primeiro culto que eu conheci um rabino em Caruaru, um judeu ortodoxo, e ele conversando comigo alguns anos atrás, um dos inúmeros motivos que ele citou por não acreditar que Jesus é o Messias, eles não acreditam, os ortodoxos não acreditam. Um dos motivos é que o Jesus, ele andava como os demais. Ele disse, ele foi um profeta, mas ele não é o Messias, porque ele andava como os demais. Eu disse, como assim? Como ele tinha que fazer? Ele tinha que ser carregado num trono. Só que Jesus não veio para ser carregado num trono.
trono. Jesus entendia quem ele era, ele conhecia a sua identidade, ele sabia que ele tem um trono, ele sabe, tem um trono sentado à direita de Deus Pai. Mesmo assim ele entende que mesmo tendo um trono sentado à direita de Deus Pai, ele veio para servir, quebrando paradigmas, dogmas, todas as demais coisas. Servir é uma honra. É um erro pensar que viemos a esse mundo apenas para benefício pessoal, crescer, conquistar, ser. É erro. O exemplo de Jesus nos mostra isso. E muitas vezes pensamos que os líderes são pessoas que estão aqui para serem servidas devido à sua posição, o seu status. Ah, o pastor, o sacerdote tem que servir ele. Eu já ensinei nessa igreja e volto a ensinar. A honra, ela não é só de baixo para cima, a honra também é de cima para baixo. A verdade é que o pastor tem que servir suas ovelhas, eu já falei isso aqui. E Jesus prova isso quando ele nos serviu, ele serviu os seus discípulos e até hoje continua me servindo e te servindo. Porque hoje ele faz muito mais do que lavar os meus pés. Muitas vezes ele me carrega quando eu não posso caminhar. Muitas vezes ele faz muito mais do que um servo. Ele está do meu lado enxugando as minhas lágrimas. Quando eu estou cansado, eu sinto ele me dando fôlego, ânimo, vida. Eu sinto ele quando eu estou desanimado, dizendo: ei, vai, o caminho é esse, vai, filho. É muito mais do que um servo. Sabe, amados, eu já falei isso muitas vezes para muitas pessoas, principalmente para líderes. E algumas vezes eu escutei: e pode por acaso chover de baixo para cima? É um ditado popular, você já ouviu? Pode por acaso chover de baixo para cima? Mas eu quero dizer a vocês o que eu disse para essas pessoas. As pessoas esquecem quando diz esse ditado, que realmente chove de cima para baixo. Mas antes de chover de cima para baixo, a água evapora de baixo para cima, ocasionando a chuva. Então eu digo a você, a honra ela é sim de baixo para cima, mas a honra é principalmente de cima para baixo. Não são as ovelhas que cuidam do pastor, mas o pastor que cuida das ovelhas. Amém? Amém? Jesus nos mostra que ele, sendo filho de Deus, herdeiro de tudo, soberano e supremo, ainda assim se ajoelha e honra seus discípulos, porque servir é uma honra. Segundo o ensino dessa noite, servir é um prazer. Eu falei sobre 3 tipos de servir na introdução: servir por dinheiro, servir por amor e servir por dinheiro, por amor e por obrigação. Servir é um prazer, e as pessoas que servem por amor entendem bem isso, porque elas têm prazer em servir. Tem gente que claramente tem prazer. Sabe, às vezes eu penso algumas coisas, algumas pessoas, coisas simples. Fulano faz isso, Beltrano faz aquilo. E eu percebo em algumas pessoas que o olhar brilha, que tem prazer em fazer algo, que sorri ao fazer. Esse tipo de gente não está fazendo por obrigação, não está fazendo por dinheiro, não está fazendo por status, não está fazendo para aparecer, está fazendo porque entende que é um prazer. Servir é um prazer. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele não apenas está servindo, mas está mostrando prazer, está mostrando amor em fazer aquilo dali. O fato é que Jesus, ele não é obrigado a nada. Lembre-se que o próprio texto que nós lemos fala que todas as coisas estão submetidas a ele. A sua palavra, uma palavra dele, um comando dele muda tudo. Céus e terra, dia e noite, sol e chuva. Apenas uma palavra do Senhor muda todas as coisas. Ainda assim, esse homem que tem o poder de declarar e de decretar se vai chover ou se vai fazer sol, se é dia ou se é noite, esse homem que acalma os mares e a tempestade, esse homem que é filho daquele que diz que haja luz e houve luz, criou os céus e a terra e tudo que nela existe, esse homem se ajoelha e lava os pés dos homens por prazer.
ensino que eu quero compartilhar. Quando você tiver a oportunidade de servir, faça além. Quando você tiver a oportunidade de servir, faça mais do que lhe foi pedido. Mateus capítulo 5, versículo 41 diz assim: se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Faça o dobro. Se alguém te pedir um copo com água, dê a ele 2. Se alguém te pedir um abraço, por favor, abrace muito. Querido, sirva, mesmo quando ninguém estiver olhando. Se aparecer uma oportunidade de servir, sirva dobrado. Agora, não procure servir só quem está no altar, não. Não procure servir quem é famoso, não. Sirva quem está do seu lado. Sirva quem está na sua casa. Sirva sua esposa, marido. Sirva seu marido, esposa. Sirva seus pais, sirva suas mães, sirva seus irmãos, sirva seus filhos. Sirva quem trabalha com você, sirva. Faça além. Eu até desafio vocês a fazerem mais. Imagine, não espere chegar o momento, não espere chegar dezembro, não espere chegar o Natal. Parece que no Natal, dezembro, a gente fica meio comovido e fica: Feliz Natal, comprei uma lembrancinha para você. Ah, seu aniversário está aqui uma lembrancinha. Não tem nada de errado em assim fazer. Mas eu estou dizendo para você hoje, como pastor, faça além. Essa semana se esforce um pouco mais. Chegue para alguém no seu trabalho, na sua família, e dê algo, sem ser data comemorativa. Presenteie sem ser um aniversário, presenteie sem ser Natal. Faça além daquilo que você tem a oportunidade de fazer. Foi isso que ele nos ensinou. De maneira tão preciosa. Quarto ensino: servir gera aliança. Você pode repetir comigo? Servir gera aliança. Às vezes pode ser difícil deixar que os outros sirvam. Eu mesmo tenho uma dificuldade. Eu tenho uma facilidade de abençoar e tenho uma dificuldade de receber. Facilidade de fazer e tenho dificuldade de receber. Mas na verdade é que através do servir, do ser servido, que geramos alianças. Quando Pedro descobriu o que Jesus iria fazer por eles, imediatamente ele respondeu: o Senhor nunca lavará os meus pés. No versículo 8 do capítulo 13 de João: o Senhor nunca lavará os meus pés. Nesse mesmo versículo Jesus respondeu dizendo: a menos que eu lave, você não terá parte comigo. Aí Pedro: não, então lava o corpo todo. Parte com ele, ou seja, aliança com ele. Lavar os pés gera aliança. O servir gera aliança. Quando você serve, quando você é servido, uma aliança está sendo gerada. Uma aliança de gratidão, uma aliança de amor. Amém? Sirva sem medo. Sirva. Queridos, vou falar algo para vocês entenderem bem. Eu fico imaginando Jesus, tão soberano que ele é, se levanta naquela mesa. A Bíblia diz que era um jantar, e ele se levanta. Ele tira a sua capa, ele pega uma toalha, ele coloca na sua cintura. E eu imagino, eu não sei como é a imaginação de vocês, mas eu imagino o momento que Jesus se levanta, os discípulos também se levantam, porque era respeitador fazer isso. Até hoje mas naquela época era muito mais. Quando alguém se levantava da mesa, principalmente sendo seu senhor, todos se levantavam. Eu imagino Jesus se levantando, todo mundo se levantando. Acabou, acho que ele tem que sair. Jesus calmamente tira a sua capa, pega uma toalha. Eu quero que você imagine isso. Coloca na sua cintura, pega uma jarra de água e começa a encher uma bacia. E eles ficam: o que está acontecendo?
Eu imagino ali, eu imagino alguns discípulos se aproximando. Senhor, o que queres que eu te faça? Jesus, senta no teu lugar. Agora não é hora de você fazer, agora é hora de você aprender. Tem momento de fazer e tem momento de aprender. Aí Jesus pega a bacia, se aproxima do primeiro discípulo e olha, não tem como lavar os pés de alguém em pé. Jesus se ajoelha. Soberano, supremo, magnífico, maravilhoso. Uau! Só bastava uma palavra e todas as coisas aconteciam. A própria Bíblia diz que todas as coisas eram submetidas à sua voz, à sua palavra. Está de joelhos diante de homens pecadores, falhos. Está de joelhos, deixa eu explicar para vocês. Jesus se ajoelha diante de Tomé, que iria negá-lo. Jesus se ajoelha diante de Pedro, que iria negá-lo. De Tomé, que simplesmente não iria crer nele, queria duvidar. Jesus também lava os pés de Judas, que iria traí-lo. Será que você entende isso? Ele, o soberano, o supremo, uau! Esse que nas canções nós adoramos, nós erguemos nossas mãos e nós choramos, está de joelhos, lavando os pés daqueles homens falhos e pecadores. Eu não vou mentir não. Tem muita coisa que Pedro fez que eu digo assim, mas Pedro, tu é osso, viu? Mas Jesus vindo lavar meus pés, eu acho que eu falaria a mesma coisa que ele. Não, senhor, lavar meu pé, peraí, não, senhor, lavar os meus pés, não. Quero que você, nessa noite, feche seus olhos, por favor. Eu quero convidar você a refletir sobre algo. Feche seus olhos, enquanto nós vamos orar nesse momento. E de olhos fechados, eu quero que você faça uma análise da sua vida. Você que está aqui, você que está em casa, assistindo, faça uma análise da sua vida. Não sou eu que vou fazer essa análise, não é a pessoa que está do seu lado, mas você mesmo. Faça você mesmo essa análise, essa comparação de como está a sua vida. E fechamos nossos olhos para nos concentrar melhor. Jesus começou seu ministério servindo. Encerrou o seu ministério aqui, sua vida terrena servindo. Permanece até hoje sentado à direita dos pais servindo. Ele nos ensina que servir é uma honra, que servir é um prazer. Nos ensina sempre a fazer além, fazer muito mais do que nos é pedido. E nos ensina que servir gera aliança. Mas eu quero nessa noite que você faça uma análise na sua vida. Se você tem servido diante das oportunidades que têm surgido, se você tem servido o próximo, se você tem servido o outro, se você tem servido no seu trabalho, se você tem servido na sua casa, se você tem servido na sua igreja, se você tem servido na sua família. Não importa se uns servem, mas eu não quero servir porque fulano não serve. Eu não quero fazer porque ela não faz, porque ele não faz. Não trate-se dele, não trate-se dela, não trate-se de fulano ou de beltrano, trata-se de você. É você que o Senhor quer ensinar, não é fulano, beltrano, ele ou ela. É você que o Senhor quer orientar. É através de você que Ele quer gerar alianças. É através de você.
Chegou o momento de você começar a impactar os demais ao seu redor. Chegou o momento de você fazer e ser a diferença. Pare de esperar que o pastor, que o diácono, que o adorador, que o pregador faça coisas que você foi chamado para fazer. Não, mas fulano não. Ele te chamou. Não foi ele, não foi ela, não foi o líder, não foi o sacerdote, foi você. Mas por que certas coisas estão acontecendo? Porque talvez você não está se movendo. Critique menos e faça mais. Usufrua das oportunidades que o Senhor está te dando de fazer. E se mova. Se mova. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Ore, fale com Ele. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu dos céus, fonte de vida, Emmanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transborda. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti, até transborda. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transborda. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti, até transborda. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Eu oro nesse momento, Santo Espírito, Espírito Santo, para que cada um de nós possa entender que uma das armas mais poderosas que o Senhor nos dá, nos ensina, nos orienta, é o servir. O servir quebra muralhas, o servir destranca toda porta fechada. O servir é poderoso
Ele abre portas, Ele abre portais. O servir é algo tão poderoso que aquele que não gostava ainda assim se submete. É tempo de servir. Servir a seus vizinhos, servir a seus colegas de trabalho. É tempo de você servir aos seus familiares. É tempo de você servir aqueles que você não conhece. Amar uns aos outros como a si mesmo. Servir é um ato de amor. Então ame. Se tem oportunidade de servir, sirva além. Se tem oportunidade de andar uma milha, ande duas. Entenda, servir é uma honra, servir é um prazer, servir gera alianças. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra nessa noite. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Nós somos gratos, Senhor, como igreja. Nós somos gratos como a tua noiva. Nós somos gratos como filhos. O Senhor não nos abandona. O Senhor tem sido fiel em cada detalhe. Mesmo quando não compreendemos, o Senhor continua fazendo. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Agradeça a Ele. Aplauda o nome dEle. Enche-me, enche-me, até transborda. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me, até transborda. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me, até transborda. Que o amor de Deus, Assim e seja. a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Assim que seja. as doces e maravilhosas consolações do poderoso Espírito Santo estejam com todos. E quem crê, diga em uma só voz. Amém. Aleluia! Semana poderosa, abençoada. Poder.